Pessoal, Sargento Nery, deputado estadual. Hoje nós vamos tratar da matéria previdenciária, tanto da Polícia Militar quanto dos policiais do Estado de São Paulo. A matéria constitucional federal e estadual trata de dois públicos, ativos e reformados. Vamos tratar dos reformados e sua contribuição. Especificamente, em outro momento, falaremos dos ativos. É necessário comparar o ônus e bônus da Polícia Militar com o advento da Lei Federal 13.954. Antes, militares reformados que recebiam até R$ 6.100 não contribuíam com a Previdência. Após, contribui com a alíquota de 9,5% em 2020. Isso porque a reforma previdenciária na Emenda Constitucional 103 de 2019 alterou o artigo 22, inciso 21 da Constituição Federal, atribuindo à União a competência para editar normas gerais sobre aposentadorias de pensões de policiais militares e bombeiros. Assim, foi editada então a Lei 13.954 para determinar aos estados a aplicação da mesma alíquota de contribuição estabelecida para as Forças Armadas, ou seja, 9,5% em 2020 e 10,5% em 2021, até 1º de janeiro de 2025. Exemplo 1. Cabo que aposenta como terceiro sargento recebe em média do total de até R$ 6.100. A partir de março de 2020, passarão a contribuir 9,5% sobre o total dos proventos, quais sejam R$ 579,50. Lembrando que na Previdência anterior contribuíam com 0%. Então vejamos a planilha que está nesse momento. A Previdência anterior, o sargento reformado com R$ 6.100 não contribuía nada. Na Previdência atual, o terceiro sargento reformado, com o mesmo valor de R$ 6.100, passarão a contribuir 9,5%, ou seja, R$ 579,50. Exemplo 2. O policial reformado que recebe em média do total dos proventos R$ 10.000, já com a promoção, a partir de março de 2020, passarão a contribuir 9,5% sobre o total dos proventos, quais sejam R$ 950. Lembrando que na Previdência anterior contribuía somente sobre o valor excedente. Vejamos, olhe e preste atenção na planilha. Previdência anterior, PM reformado, salário bruto R$ 10.000. Teto previdenciário, 6.101, 0,6. Valor excedente, 3.898,94. A contribuição era 11% dos 3.898,94, que dá um resultado de 428,88. A previdência atual do mesmo salário, acompanha a planilha, o policial reformado que tem um salário bruto de R$ 10.000, com a contribuição de 9,5%, passarão a contribuir R$ 950. O que significa isso? Que o policial reformado que ganha mais de R$ 10.000 de salário bruto está contribuindo 521,12 a mais do que contribuía na Previdência anterior. Pergunta: quem você, policial militar reformado, acha que perdeu com a nova Previdência? Os policiais do Estado ou os policiais militares pela reforma federal? Na verdade, os políticos mentirosos na elaboração da Previdência Federal esqueceram-se dos que ganham menos e acabaram com o teto previdenciário, que foi mantido na Previdência Estadual. A nível federal, um confisco. Façam as contas, quem quer entender, entenda. Muitos praças caíram no conto de fadas. A paridade e integralidade mantida pela lei federal são excepcionais. A alíquota menor aplicada aos ativos também é benéfica. No entanto, o posto imediato não beneficiou a ninguém. E como sempre, os mais afetados foram os que ganham menos e que anteriormente não contribuíam e passaram a contribuir 9,5% do bruto. Faça as contas, policiais militares. Eu alertei. Assistam o vídeo em que, à época, fui o único deputado estadual a tratar sobre o assunto. E quanto aos prejuízos recairão aos policiais militares reformados, desde sempre repudiei essa manobra. Bom, eu até peço atenção porque
porque tem várias bancadas aqui que podem nos ajudar no âmbito federal. E eu fiz um vídeo ontem reclamando isso daqui, Barba. Por quê? Aquele policial que aposentou com R$ 5.600 não tinha dedução da Previdência. Quando passar esse relatório, vão deduzir 10% do salário dele. Vai ter uma cobrança progressiva, vai começar com 7,5. Então aquele que ganha 20 mil se deu bem, que ele vai pagar 7,5, mas aquele que não pagava se deu mal, que é o que ganha menos, porque vai ter a dedução de 7,5. Então, mais uma vez, beneficiaram quem? Quem ganha bem. E eu estou falando isso daqui, Conte, porque sempre falaram que eu queria dividir a Polícia Militar entre praças e oficiais. E não é bem isso. Eu tenho que defender aqueles que ganham menos, que são os soldados que foram promovidos e aposentados como cabo, que são os cabos que foram promovidos e aposentados como os terceiros sargentos, que é a maioria. Eu arrisco dizer que chega a 60% aí dos aposentados da Polícia Militar do Estado de São Paulo. Mas olha só que curioso. Eles colocam não só para esses policiais, mas também para as pensionistas. As pensionistas também não pagavam a Previdência, vão passar a pagar. Aí eu fiz um vídeo e comecei a estudar o relatório. Ontem, às 22 horas, colocaram mais um bode na sala. Ficou com 2 bodes na sala. No artigo 24, parágrafo 2º, colocaram o seguinte: somente a partir de 1º de janeiro de 2025, os entes federativos poderão alterar por lei ordinária, as alíquotas da contribuição que trata esse artigo, nos termos e limites definidos em lei federal. O que significa isso? Que a partir de 2025, o governador do estado, eles deram liberdade para os governadores ainda aumentar a alíquota da Previdência. Tem mais essa, além de confiscar o salário dos aposentados, dos cabos e terceiros sargentos, ainda deram a oportunidade para os governadores, a partir de 2025, a confiscar ainda mais a aposentadoria deles. E das pensionistas também. Então não adianta acharem ruim quando eu venho brigar pela classe de praça. Até porque eu sou o único praça aqui, Conte. Eu vou brigar por quem? Eu tenho que brigar pela minha classe. Agora, o que me deixa revoltado nessa casa é que nenhum outro deputado veio aqui falar a verdade. Nenhum outro deputado que é da bancada de segurança pública veio aqui comentar sobre isso. Eu não vi ninguém falar sobre isso, da segurança pública. Temos aí, hoje a bancada são 6 militares. E por que não fala? Porque privilegiou eles em termos de salário? Meus irmãos policiais militares reformados, vocês viram no vídeo que eu antecipei o problema, que eu pedi para que não fizessem isso com vocês. Mas eu peço que continue assistindo o vídeo, porque ainda vou falar da Polícia Militar. Mas agora eu vou tratar um pouco da reforma previdenciária do Estado de São Paulo. E para que vocês entendam por que a Polícia Militar do Estado de São Paulo saiu da Previdência Estadual, sendo prejudicada por demais devido à lei federal. A Polícia Civil, Polícia Penal, Polícia Técnica Científica, no âmbito estadual, fizemos um trabalho para impedir que o governo do estado atingisse os servidores aposentados, que ganham na aposentadoria até o teto previdenciário de 6 mil. Isso para todo o funcionalismo público. Agora vejamos, os aposentados das polícias civis, Polícia Penal, Polícia Técnica Científica, através da formulação do artigo 31 do PLC 80 de 2019, pelos deputados estaduais, determina que esses que recebem até R$ 6.100 não contribuirão com a Previdência, são isentos, diferente da federal. Vejamos o referido artigo. Artigo 31, artigo 9º da Lei Complementar número 1012, de 5 de julho de 2007. Passa a vigorar com a seguinte redação. O artigo 9º,
os aposentados e os pensionistas do Estado de São Paulo, inclusive os de suas autarquias e fundações, do Poder Judiciário, do Poder Legislativo, das universidades, do Tribunal de Contas, do Ministério Público, da Defensoria Pública, contribuirão conforme disposto no artigo 8º desta lei complementar. Sobre o valor da parcela dos proventos de aposentadorias e pensões que superem o limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social, ou seja, R$ 6.100. Há uma questão sobre o texto da reforma da Previdência Estadual, quanto aos artigos 30 e 31 do texto original. Vejamos o texto dos artigos retirados do PLC 80/2019. Artigo 30. Enquanto não sobrevier lei federal específica sobre a matéria, aplica-se aos militares do serviço ativo disposto no caput do artigo 7º da Lei Complementar número 1013 de 2007. A redação, artigo 7, a contribuição previdenciária dos militares do serviço ativo para a manutenção do regime próprio de previdência dos militares do Estado será de 14% e incidirá sobre a totalidade da base de contribuição. O artigo 31 fala, enquanto não sobrevier lei federal específica sobre a matéria, aplique-se aos militares da reserva remunerada, reformados, agregados e pensionistas, o disposto no caput do artigo 8º da Lei 1013 de 2007, na seguinte redação: os militares da reserva remunerados, reformados, agregados e os pensionistas contribuirão com 14% incidente sobre o valor da parcela dos proventos de aposentadorias e pensões que supera o limite máximo estabelecido pelo regime da Previdência Geral. Precisamos entender o seguinte: o PLC 80, que foi protocolado pelo governo do Estado de São Paulo na Assembleia Legislativa em novembro de 2019, contudo, já tramitava em nível federal o projeto de lei 1645 de 2019, que incluía os militares estaduais na reforma previdenciária federal, equiparando-os por completo quanto à contribuição para ativos e inativos. Em dezembro de 2019, a lei federal foi sancionada. Assim, ficou determinado que o policial militar, seja ativo ou inativo, ativo ou reformado, contribuiria com 9,5% em 2020 e 10,5% em 2021. A lei federal deixou explícito que o Estado não poderia intervir na contribuição dos ativos e nem dos reformados. Daí toda e qualquer regulamentação que fosse aprovada pelo Estado depois dessa lei seria inconstitucional e inaplicável. É por essa razão que foi necessária a retirada dos artigos 30 e 31 do PLC 80 de 2019, pelo bem da norma jurídica, na medida em que alinhava o texto estadual ao federal. Além do mais, a retirada dos artigos também foi necessário, uma vez que há um julgado em sede de liminar do STF favorável ao Rio Grande do Sul, que solicitou a aplicação da alíquota maior para os militares ativos e reformados daquele estado. Ou seja, corríamos ainda o risco do governo do estado, através de possível decisão judicial, aumentar a contribuição dos policiais da ativa, da Polícia Militar. Por quê? Porque os federais fizeram um texto ruim. Então, vejamos o texto do STF. No item 8, ele está falando da competência do ente estadual sobre a tributação da alíquota da Previdência. No item 9, eu faço questão de ler, e os senhores acompanham, além de preenchidos os pressupostos necessários ao conhecimento da ação, entendo que estão presentes os requisitos que autorizam o deferimento da tutela urgência, nos termos do artigo 300 do CPC de 2015. Contra a probabilidade do direito, considero plausível a tese de que a União, ao definir a alíquota de contribuição previdenciária a ser aplicada aos militares estaduais e distritais e seus pensionistas, extrapolou a competência para a edição de normas gerais sobre o assunto. Isso ele está dizendo o quê? Que é inconstitucional o que o ente federal fez com o ente estadual.
Sobre o texto federal. O texto traz que somente em 2025 é que o Estado estará autorizado a regulamentar a alíquota da contribuição da Polícia Militar, seja para os ativos ou inativos, mas impede de toda forma que o Estado passe a legislar sobre a contribuição dos inativos. Veja o que diz o texto federal da Previdência da Polícia Militar, que regulamenta o assunto. Está na Lei Federal 13.954 de 2019. Em seu artigo 24, os direitos, os deveres, a remuneração, as prerrogativas e outras situações especiais dos militares do Estado, do Distrito Federal e dos territórios são estabelecidos em leis específicas dos entes federativos, nos termos do parágrafo 1º do artigo 42, combinado com o inciso 10 do parágrafo 3º do artigo 142 da Constituição Federal. Lei Federal 13.954. No artigo 24C, incide a contribuição sobre a totalidade da remuneração dos militares do Estado, do Distrito Federal e dos territórios, ativos ou inativos, e de seus pensionistas, com alíquota igual aplicável às Forças Armadas, cuja receita é destinada ao custeio das pensões militares e da inatividade dos militares. Parágrafo 2º. Somente a partir de 1º de janeiro de 2025, os entes federativos poderão alterar, por lei ordinária, as alíquotas da contribuição que trata esse artigo, nos termos e limites definidos em lei federal. Artigo 24D. A lei específica do ente federativo deve dispor sobre outros aspectos relacionados à inatividade e à pensão militar dos militares e respectivos pensionistas do Estado, do Distrito Federal e dos territórios, que não conflitem com as normas gerais estabelecidas nos artigos 24B e 24C, vedada a ampliação dos direitos e garantias nelas previsto e observado o disposto no artigo 24F deste decreto-lei. No artigo 24H, no final dele que vocês estão vendo, está escrito: vedada a instituição de disposições divergentes que tenham repercussão da inatividade ou na pensão do militar. O que ele quis dizer? Estou fechando a porta para o ente estadual. Não poderá legislar sobre a pensão ou sobre a reforma e previdenciária dos militares estadual. Nenhum estado poderá fazer, senão com força judicial. Ora, policial militar, nós, deputados estaduais, fomos obrigados a respeitar a hierarquia dos poderes legislativos, sendo então necessária a aplicação da ordem superior, qual seja a lei federal estabelecida pelo Congresso. Policiais militares, parem de ser enganados por vídeos caseiros. Agora ficou claro que toda essa amarração não foi feita pelos deputados estaduais. Os deputados estaduais que foram favoráveis à reforma da Previdência para os servidores aposentados estaduais, na verdade fizeram um trabalho garantindo que os funcionários públicos estaduais, incluindo os policiais estaduais, pagassem menos que a polícia militar. Na verdade, o mau trabalho dos políticos mentirosos em relação à PM incentivou para que os deputados estaduais aprimorassem a legislação a favor dos funcionários públicos do Estado. Peço a cada um dos senhores que, por gentileza, antes de julgar qualquer ato, ou até mesmo o que estou falando, façam as contas e comparem o ônus da legislação federal e estadual para vocês, policiais reformados, e me digam: os políticos mentirosos fizeram um bom trabalho para vocês, policiais militares reformados? Os deputados estaduais fizeram um bom trabalho para os servidores aposentados do Estado de São Paulo? Tire suas conclusões. Mas se prepare. Para o mês que vem, os policiais militares reformados têm que agradecer aos políticos mentirosos que impediram, através da reforma federal, que os deputados estaduais incluíssem vocês da reforma estadual.
E aos aposentados da Polícia Civil, Polícia Penal e Técnico-Científica, que recebem até R$ 6.100, meus parabéns, pois não terão surpresas como essa. É zero de alíquota. Os que ganham acima de R$ 6.100 pagarão sobre o excedente, conforme explicado na tabela acima. Votar a favor do governo não significa votar contra o funcionalismo. Votar contra o funcionalismo é o que fizeram os políticos mentirosos a nível federal. Nós, no Estado, trabalhamos, negociamos com o governo do Estado para garantir o direito da nossa Polícia Civil, da nossa Polícia Penal, da nossa Polícia Científica. Agora, os políticos mentirosos que trabalharam a nível federal acabaram com os policiais militares reformados. Não é a fralda da Assembleia Legislativa que tem que ser trocada, não. Vão trocar a fralda do Congresso Nacional. Um grande abraço.